Bem-vindo ao programa Toque na Eternidade. Hoje vamos conversar com Mason, uma pessoa que enfrentou batalhas espirituais intensas desde a infância. Sua trajetória é marcada por um confronto direto com forças malignas, resistência até durante uma experiência de quase morte, acima de tudo, uma busca incansável pela verdade. Vamos ouvir sua história. Seja bem-vindo, Mason. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Mason Skaggs, tenho 27 anos e sou pai de 3 filhos. Como vocês podem notar, há um bebê chorando ao fundo, nosso terceiro filho, que nasceu há 3 semanas. Foi uma experiência incrível, quase sobrenatural, porque eu mesmo ajudei a trazê-lo ao mundo. Não havia parteiras presentes, então coube a mim assumir esse papel. Um momento único. Antes de tudo, preciso dizer que minha vida já foi bem diferente. Durante 21 anos, vivi mergulhado em trevas. Fui um ativista orgulhoso da bandeira do orgulho LGBT, dependente químico e adorador de Satanás. Mas vamos começar pelo início. Cresci dentro de uma seita. No começo, o grupo se apresentava como uma igreja cristã tradicional, centrada na Bíblia e na pregação do Evangelho. Com o tempo, porém, tudo mudou. Os líderes se tornaram autoritários, manipuladores, e a comunidade se isolou do mundo exterior. A gota d'água foi quando passaram a acreditar que eram os únicos cristãos verdadeiros. Uma mentalidade perigosa, para dizer o mínimo. Nesse ambiente, o sobrenatural sempre foi exaltado. Desde pequeno, eu vi o mundo através de uma lente espiritual, o que teve lados positivos e negativos. Sou o 12º filho de uma família grande, tenho 11 irmãos. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe, que já cuidava de 9 crianças, descobriu que estava com câncer. Todos nós oramos fervorosamente por sua cura. A igreja em que estávamos acreditava na cura divina, assim como eu acredito hoje. Profecias e palavras de conhecimento foram proclamadas, garantindo que ela seria restaurada. O pastor líder chegou a declarar publicamente que, se minha mãe não fosse curada, ele deixaria de ser cristão. Na época, eu era muito novo para entender o peso dessas palavras, mas lembro bem da certeza que tínhamos: se acreditássemos o suficiente, se ela tivesse fé, a cura viria. A fé, de fato, desempenha um papel importante nos milagres, como vemos nas Escrituras. Mas também aprendemos que Deus age conforme sua vontade, e nem sempre seus planos coincidem com os nossos. Infelizmente, minha mãe faleceu pouco tempo depois. Esse foi o primeiro grande baque na minha relação com Deus. Passei a sentir uma mistura de raiva, amargura e medo. Principalmente medo. Medo de passar a eternidade no inferno. Quando criança, eu ficava acordado à noite, suando frio, imaginando o que significava uma eternidade de sofrimento. Para mim, Deus era uma figura distante, fria e assustadora, um tirano cósmico que exigia obediência sem oferecer amor em troca. Na época, eu não conhecia passagens bíblicas que falassem do caráter misericordioso de Deus. Não sabia que ele se revelou a Moisés como compassivo, misericordioso e lento para a ira. Para mim, ele era apenas o Deus dos julgamentos, das punições e do medo. Essa visão distorcida alimentou um profundo ressentimento dentro de mim. A depressão começou cedo, por volta dos 6 ou 7 anos. Sentia muita falta da minha mãe. Meu pai, além de negligente, tornou-se verbalmente abusivo e alcoólatra. Poucos meses após a morte dela, ele se casou novamente. Minha madrasta, porém, deixou claro desde o início que não queria ser mãe dos filhos do primeiro casamento. Ela chegou a dizer ao meu pai: essas crianças não são minhas. Na prática, isso significava que eu e meus irmãos estávamos por nossa conta. Durante toda a minha infância, senti que ela me via como um incômodo. A única forma de chamar sua atenção era fazendo coisas erradas. E foi exatamente isso que fiz. Meu comportamento se deteriorou rapidamente. Comecei a ter problemas na escola, envolvi-me com a polícia ainda jovem e desenvolvi uma personalidade cruel. Mentia, roubava, odiava a mim mesmo e aos outros. Aos poucos, mergulhei no ocultismo. Desde cedo, eu tinha uma sensibilidade espiritual aguçada e ouvia vozes que não eram minhas.
Não era apenas um diálogo interno, havia algo mais, uma presença que me dava ordens. Lembro-me de, aos 7 ou 8 anos, ter roubado um doce para meu irmão mais velho e justificado o ato dizendo que o diabo me obrigou. Claro, ninguém acreditou, e eu acabei levando bronca mesmo assim. Com o tempo, essas vozes se tornaram mais claras e insistentes. Às vezes, eu as obedecia, cedendo a impulsos de imoralidade sexual ou satisfazendo desejos carnais de forma autodestrutiva. O ocultismo me atraía cada vez mais, assim como as drogas. Minha jornada de problemas sérios começou aí. A primeira exposição ao ocultismo veio através de filmes de terror e da música. Eu ouvia muito rock e metal, e embora não acredite que esses estilos sejam inerentemente malignos, muitos dos artistas que eu seguia eram abertamente satânicos. Depois, migrei para a música eletrônica, que trazia elementos semelhantes, mas adaptados para uma nova geração. As letras e o clima dessas músicas só pioravam minha depressão, minha raiva e minha desconfiança em relação a qualquer figura de autoridade. Para mim, todos eram iguais, inclusive Deus. Eu não entendia o que ele queria de mim, mas tinha certeza de uma coisa: preferia que ele simplesmente me deixasse em paz. Corpo é templo do Espírito Santo, mas eu havia transformado o meu em um território ocupado por forças que eu nem sequer compreendia. Cada ritual, cada substância, cada ato de rebeldia era como um convite para que algo se instalasse ali, como se eu estivesse construindo moradias para entidades que, mais tarde, eu não teria como expulsar. E o pior é que eu sabia disso. No fundo, eu sentia que estava cavando minha própria cova, mas a sensação de alívio momentâneo, mesmo que falsa, era mais forte do que qualquer medo. Aos 15 anos, eu já tinha experimentado quase tudo o que um adolescente poderia experimentar em termos de drogas, mas o que mais me assustava não eram os efeitos físicos, e sim o que acontecia quando a névoa da substância se dissipava. Era como se, por alguns instantes, eu conseguisse enxergar com clareza o abismo em que estava mergulhando, e a única coisa que me impedia de gritar era a certeza de que não havia ninguém para me ouvir. Eu tinha amigos, sim, mas eram amigos de ocasião, pessoas que compartilhavam dos mesmos vícios e das mesmas buscas vazias. Ninguém ali estava interessado em me salvar, estávamos todos nos afogando juntos, e a única diferença era que eu já sabia que não havia salva-vidas. Foi nessa época que comecei a me envolver com grupos mais organizados dentro do ocultismo. Não eram apenas brincadeiras de adolescente com tabuleiros ou Ouija ou leituras de tarô entre amigos, eu estava buscando algo mais profundo, algo que me desse a sensação de pertencimento que eu tanto desejava. Encontrei pessoas que falavam sobre iluminação, sobre conhecimento proibido, sobre como o mundo era uma ilusão e nós éramos os únicos capazes de enxergar a verdade. E, por um tempo, aquilo me fez sentir especial de novo. Mas, como tudo mais na minha vida, logo se revelou uma armadilha. Os rituais eram cada vez mais intensos. Eu me lembro de uma noite em que participei de algo que, hoje, eu reconheço como uma invocação. Não sei exatamente o que foi chamado, mas sei que, depois daquilo, minha vida nunca mais foi a mesma. Comecei a ter sonhos vívidos, ou melhor, pesadelos, em que seres sem rosto me perseguiam, sussurrando coisas que eu não conseguia entender, mas que me deixavam com uma sensação de pavor tão profunda que eu acordava suando, com o coração disparado. Durante o dia, era pior. Eu sentia presenças ao meu redor, como se algo estivesse sempre à espreita, esperando o momento certo para agir. E, às vezes, agia. Uma vez, depois de um ritual particularmente sombrio, eu voltei para casa e, no caminho, tive a nítida sensação de que algo estava me seguindo. Não era uma paranoia comum, era como se uma sombra se movesse ao meu lado, mas sempre fora do meu campo de visão. Quando entrei no meu quarto, tranquei a porta e me deitei, ainda senti aquilo ali, pairando sobre mim. Então, de repente, ouvi um sussurro no meu ouvido, tão claro que parecia que alguém estava falando dentro da minha cabeça. Não eram palavras, era mais como uma vibração, uma intenção. E a mensagem era clara: você é nosso agora. Naquele momento, eu soube que não havia mais volta. Não era mais uma questão de escolha, eu já havia cruzado uma linha, e o que quer que estivesse do outro lado não tinha intenção de me soltar. E o mais assustador era que, no fundo, eu não queria que me soltasse. Porque,
apesar de todo o medo, daquela sensação de estar sendo consumido por algo maior do que eu, havia também uma parte de mim que se sentia poderosa. Afinal, eu estava lidando com forças que a maioria das pessoas nem sequer acreditava que existiam. Eu era diferente. Eu era especial. E, se isso significava viver no limite entre a loucura e a iluminação, que assim fosse. Mas a realidade é que eu estava apenas me afundando cada vez mais. As drogas já não me davam o mesmo alívio de antes, agora, elas só intensificavam as visões, os medos, a sensação de que eu estava perdendo o controle. E, quanto mais eu tentava escapar, mais eu percebia que não havia saída. Era como se eu estivesse em um labirinto, e cada caminho que eu escolhia só me levasse mais fundo, até que, finalmente, eu me desse conta de que não havia saída. Só havia o vazio. E, no fim das contas, era isso que eu mais temia, não o inferno, não a condenação, mas a ideia de que, no fundo, eu não era nada. Que toda aquela busca por poder, por significado, por uma identidade, não passava de uma ilusão. E que, quando tudo acabasse, eu ficaria sozinho com o silêncio. O que realmente buscava. Mas, em vez de ouvir, eu sufocava essa voz, como se pudesse apagar a verdade apenas fechando os olhos com força. Era como se, a cada ritual, eu me afundasse mais em areia movediça, quanto mais lutava, mais rápido afundava. E, no fundo, eu sabia disso. Sabia que estava cavando minha própria cova, mas a ilusão de controle era mais forte do que o medo. A música, então, se tornou o meu altar. Não era só uma paixão, era um pacto. Eu escrevia letras carregadas de símbolos ocultos, acreditando que, se invocasse as forças certas, elas me dariam o que eu tanto desejava: reconhecimento, poder, uma sensação de que, finalmente, eu existia. Meus ídolos, aqueles que eu imitava, não escondiam de onde tiravam sua inspiração. Eles falavam abertamente sobre acordos com o desconhecido, sobre como a escuridão os havia levado. E eu, ingênuo o suficiente para acreditar que poderia manipular o mesmo jogo, comecei a incorporar esses elementos em minhas próprias criações. Não era só arte, era uma oferenda. Cada nota, cada palavra, era um pedido sussurrado para algo que eu nem sabia nomear direito. Mas havia um problema: quanto mais eu me entregava, mais vazio eu me sentia. Era como se, a cada sucesso pequeno, uma apresentação bem recebida, um elogio, uma garota que olhava para mim com admiração, o buraco dentro de mim só crescesse. Eu tentava preenchê-lo com mais rituais, mais música, mais afirmações vazias, mas nada adiantava. Era como tentar apagar um incêndio com gasolina. E, no meio disso tudo, a lei continuava me perseguindo. Não importava quantas vezes eu fosse pego com drogas, quantas vezes fosse mandado para a casa da escola ou trancado em um centro de detenção juvenil, eu sempre voltava para o mesmo ciclo. Meu pai, desesperado, me mandou para outra clínica de reabilitação, mas dessa vez as coisas eram diferentes. Eles não falavam mais em manifestação ou o poder da mente. Falavam em algo que eu nunca tinha ouvido antes: rendição. Não era uma rendição ao universo, nem às minhas próprias vontades. Era uma rendição a alguém maior. E, pela primeira vez, eu senti medo de verdade. Não era o medo do inferno, nem da condenação, era o medo de que, se eu me rendesse, tudo que eu havia construído desmoronaria. Minha identidade, minhas ambições, até mesmo minha música. O que sobraria de mim se eu deixasse de lado o controle? Se eu admitisse que, no fim das contas, eu não era nada além de um pecador perdido? E, pior ainda, e se Deus não me quisesse? E se, depois de tudo, eu ainda estivesse sozinho? Mas havia algo estranho acontecendo. Quanto mais eu resistia, mais aquela voz dentro de mim ficava alta. Não era mais um sussurro, era um grito. E, por mais que eu tentasse ignorá-la, ela não ia embora. Era como se, no meio do caos, houvesse uma luz piscando fraca, mas insistente. E, pela primeira vez, eu comecei a me perguntar: e se eu estivesse errado? E se, em vez de tentar controlar tudo, eu simplesmente parasse? Ali. Mas eu sempre ignorava, porque já estava acostumado a afogar aquela voz. Quando usava drogas, ela aparecia o tempo todo. Por exemplo,
em negociações de heroína que davam errado, já fui sequestrado, roubado, espancado em trocas que viraram armadilhas. E, no meio do desespero, aquela voz surgia, clara como nunca. Uma voz que hoje reconheço como o Espírito Santo, dizendo: você não precisa continuar fugindo dessa dor. Eu quero tocar exatamente onde mais dói. Eu quero curar você. Eu quero ajudar. Mas eu a empurrava para longe, como se fosse um incômodo. Não preciso da sua ajuda. Quero fazer isso sozinho. Quero ficar chapado. Quero me anestesiar. E já estava tão afundado na dependência que não havia mais volta. Por volta dos 17, 18 anos, eu tocava em uma banda, praticava magia com cada vez mais frequência e mergulhava em rituais cada vez mais sombrios, magia com sangue, coisas que hoje me enojam só de lembrar. Cheguei a escrever meu nome com sangue em um diário de couro, tentando selar meu destino com Satanás, como se pudesse vender minha alma em troca de poder. A opressão espiritual era sufocante. Foi quando comecei a usar metanfetamina. A primeira vez foi aos 16, mas foi entre os 19 e 20 que a coisa ficou séria: heroína, metanfetamina, tudo misturado. A banda até tinha algum reconhecimento local, fãs, pessoas que me admiravam. Por fora, parecia que as coisas estavam dando certo. Mas não importava o quão alto eu estivesse, não importava quantos elogios recebesse, quantas pessoas me idolatravam, no fim do dia, eu estava vazio. Não era só vazio. Era um vazio que doía, uma disforia que me consumia, uma tristeza tão profunda que parecia não ter fim. Pensamentos de me machucar, de acabar com tudo, eram constantes. E eu acreditava que nunca sairia daquele buraco. Fiquei assim até os 21, e só piorava. Uma coisa que preciso mencionar, especialmente hoje, quando figuras como Joe Rogan, Shane Ryan e até celebridades normalizam o uso de alucinógenos, DMT, cogumelos, LSD, como se fossem remédios para trauma, é que eu já experimentei tudo isso. Eu mesmo preparei LSD em forma líquida e coloquei em papel, usei todas as substâncias que quis usar. E o que posso dizer é que há uma grande mentira nisso. Se você observar o que as pessoas trazem de suas viagens psicodélicas, quase sempre é alguma forma de heresia. Deus é uma mulher, eu sou Deus, o universo é Deus. Isso não é novidade. Em todas as culturas, quando os povos usavam essas substâncias para afrouxar as amarras da realidade, também praticavam sacrifícios humanos, magia com sangue, rituais macabros para agradar a deuses falsos. E hoje não é diferente. Temos celebridades que se acham deuses, que dizem ser perseguidas por entidades que conheceram em viagens de DMT. E isso se conecta diretamente com a minha experiência. Lembro de uma vez em que usei cetamina, um alucinógeno e sedativo. Não me recordo do que aconteceu antes ou depois, o que é comum nesses casos. Só sei que, em algum momento, estava fora do meu corpo, mas ainda tinha uma forma. Não sei se era meu espírito, se estava em transe, se era algo além disso. Só sei que estava em um lugar estranho, cercado por criaturas pequenas e grotescas. Elas falavam comigo em uma língua que eu entendia, mas que não reconhecia. Estavam xingando, amaldiçoando, e eu não conseguia me mexer. Elas subiam pelas minhas pernas, e eu sentia um terror paralisante. Então, olhei para cima e vi uma presença imensa, uma figura gigantesca, multicolorida, brilhante, mas ao mesmo tempo ameaçadora. Ela me escaneava dos pés à cabeça, não como um olhar superficial, mas como se estivesse penetrando minha essência, lendo meus pensamentos, minha alma. E então, de forma telepática, ela me perguntou: por que você está aqui? Você não tem permissão para estar aqui. Vá embora. As palavras eram carregadas de ódio, de uma fúria sobrenatural. E o mais assustador é que aquela entidade era feita das mesmas criaturas que me atacavam, como se fossem partes de um todo maior. Lembro também de estar em um lugar que parecia uma sala cilíndrica, viva, como se pudesse me ver. Tudo isso parece absurdo, mas a Bíblia também descreve coisas que desafiam a lógica. Então, pode acreditar ou não, é a minha experiência. Quando voltei a mim, não tive dúvida, aquilo era demoníaco. Eu conhecia o suficiente das Escrituras para saber que até Satanás se disfarça de anjo de luz.
Nunca consegui me convencer de que estava lidando com seres de luz, com magia benigna, com algo que Deus aprovaria. Eu sabia que eram inimigos, seres que me odiavam, que queriam me destruir. Mas estava enganado. Como diz a Bíblia, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eu acreditava que podia tirar proveito deles, que podia conseguir o que queria e depois escapar das consequências. Posso ir para o inferno depois, mas agora vou conseguir fama, poder, tudo o que sempre quis. Era uma mentira comum. Já conversei com outras pessoas que queriam ser estrelas, que achavam que podiam enganar o sistema e sair por cima. Mas eu não consegui o que queria. E o pior é que aquela sensação de terror, de paralisia, não ficou só nas viagens. Ela me acompanhou. Mesmo depois de sóbrio, mesmo depois de me tornar cristão, houve noites em que acordei completamente paralisado, sentindo uma presença pairando sobre mim, me escaneando, como se estivesse sendo examinado por algo maligno. Era um terror sobrenatural, como se algo estivesse prestes a me devorar. E eu sabia, no fundo, que não era um pesadelo. Era real, conseguir agradecê-lo, mas espero que ele saiba o quanto sua ação naquele momento foi um ato de misericórdia divina. Depois da overdose, acordei no hospital com tubos no nariz, a garganta queimando e uma vergonha que parecia me esmagar por dentro. Não era só o corpo que estava quebrado, era como se cada parte de mim estivesse exposta, vulnerável, como se até o ar que eu respirava doesse. Os médicos me disseram que eu tinha chegado perto, muito perto. E pela primeira vez em anos, não senti alívio por ter escapado. Senti medo. Não o medo das sombras ou das vozes, mas um medo mais profundo, o tipo que vem quando você percebe que não tem mais para onde correr. Fui transferido para uma clínica de reabilitação novamente, mas dessa vez algo estava diferente. Não era só o cansaço físico ou a exaustão das drogas, era como se uma camada de neblina tivesse se dissipado. Eu ainda ouvia as vozes, ainda sentia o peso da opressão, mas agora havia algo novo, uma clareza que eu não conseguia ignorar. Era como se Deus estivesse ali, não como uma ideia distante, mas como uma presença real, quase palpável, me esperando. E pela primeira vez, eu não estava lutando contra ele. Estava apenas, cansado demais para resistir. Uma noite, depois de dias de choro ininterrupto, de gritos abafados no travesseiro, de mãos tremendo enquanto tentava segurar um copo d'água, eu me ajoelhei ao lado da cama. Não foi um momento grandioso, não houve luzes brilhantes ou coros celestiais. Foi mais como se alguém tivesse tirado um peso dos meus ombros, e de repente, eu só conseguisse me curvar. Não orei pedindo riqueza, fama ou alívio imediato. Não pedi nada além de uma coisa: Deus, se o Senhor estiver aí, me ajude. Porque eu não aguento mais. E então, algo aconteceu. Não foi como nos filmes, onde tudo se resolve num piscar de olhos. Foi mais como se uma porta que eu tinha mantido trancada por anos tivesse se aberto 1 centímetro. Uma brisa entrou, fresca, inesperada. E pela primeira vez em muito tempo, eu respirei fundo, de verdade. Não era liberdade total, não era o fim da batalha, mas era um começo. Era a sensação de que, talvez, eu não estivesse sozinho naquela escuridão. Nos dias seguintes, as vozes não sumiram. A vergonha não desapareceu. Mas algo dentro de mim mudou. Era como se, antes, eu estivesse nadando contra a correnteza, lutando para não afundar, e agora alguém tivesse me estendido uma mão. Não era mágica. Era graça. E graça, eu estava aprendendo, não é algo que você conquista. É algo que você recebe quando finalmente para de lutar. Mas ainda não era o momento da rendição. Era como se algo dentro de mim soubesse que eu não podia mais fugir, mas eu ainda não estava pronto para parar de correr. Aquelas palavras proféticas ecoavam na minha mente como um martelo batendo em ferro frio. Você pode correr, mas não pode se esconder. Eu tentava ignorá-las, empurrá-las para o fundo da consciência, como fazia com tudo que me confrontava. Mas elas voltavam, insistentes, como um lembrete de que havia algo maior do que a minha vontade de autodestruição. Não era medo, não exatamente. Era um tipo de reconhecimento assustador, eu não era o dono da minha própria história. Os meses seguintes foram uma dança entre a resistência e a rendição.
No reformatório, eu li a Bíblia como quem cumpre uma tarefa obrigatória, mas às vezes uma frase saltava da página e me atingia como um soco no estômago. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu fechava o livro com força, como se pudesse esmagar as palavras entre as capas. Não queria alívio. Queria continuar anestesiado, afundado na lama que eu mesmo havia cavado. Mas o alívio, quando menos esperava, vinha mesmo assim em pequenos lampejos, como um raio de sol atravessando nuvens densas. Uma noite, durante um culto, algo aconteceu que eu não consegui mais ignorar. Não foi um trovão, não foi uma voz estrondosa. Foi um silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia encher o espaço entre os meus pensamentos, como se alguém tivesse desligado o ruído constante da minha mente. E nesse silêncio, uma pergunta simples, mas impossível de responder: o que você está fazendo com a sua vida? Não era uma acusação. Era um convite. E pela primeira vez, eu não tive uma resposta pronta. Eu saí daquele lugar com as mãos trêmulas e o coração batendo forte demais. Não era medo. Era algo mais perigoso, esperança. E a esperança, eu sabia, era o primeiro passo para a queda ou para a liberdade. Ainda não sabia qual dos dois seria. Mas algo havia mudado. Não era mais uma luta contra a correnteza. Era uma escolha, afundar ou deixar que alguém me puxasse para a superfície. A ser arrancados de mim como farpas envenenadas. Não foi um processo indolor. A luta contra os velhos hábitos era como tentar segurar a maré com as mãos, exaustiva, desesperadora, mas impossível de ignorar. Cada vez que a vontade de recair surgia, eu sentia o peso daquela escolha antiga, afundar ou deixar que alguém me puxasse para a superfície, agora transformada em algo mais concreto, confiar ou duvidar. Meu pai, que antes só via minhas quedas, começou a enxergar algo diferente. Ele me ligava e, em vez de perguntar onde eu estava, dizia: você está diferente. O que aconteceu? Eu não sabia explicar. Como colocar em palavras a sensação de ter sido encontrado por alguém que não desistiu de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesmo? Ele não entendia a teologia, mas entendia o amor. E, pela primeira vez, eu também. A mulher que se tornaria minha esposa foi a primeira a testemunhar essa mudança de perto. Ela me via lendo a Bíblia às 3 da manhã, chorando sem motivo aparente, ou acordando no meio da noite para anotar versículos que pareciam escritos só para mim. Você está diferente, ela repetia, como se eu fosse um quadro que alguém tivesse começado a restaurar. E eu estava. Mas a restauração não era só sobre parar de usar drogas ou abandonar a vida que me destruía. Era sobre descobrir que eu não precisava mais me esconder. Ainda assim, havia dias em que a vergonha voltava com força. Lembrava-me de pessoas que eu havia magoado, de promessas quebradas, de noites em que eu havia sido menos do que humano. Nessas horas, a tentação de voltar ao que era familiar, ao entorpecimento, à autodestruição, sussurrava como um velho amigo. Você não merece isso, ela dizia. Você nunca vai ser bom o suficiente. E, por um momento, eu quase acreditava. Mas então vinha a lembrança daquele instante no escritório, quando o peso do mundo pareceu se dissipar diante da presença de Deus. Não era uma lembrança distante. Era uma realidade que pulsava dentro de mim, como um segundo batimento cardíaco. A liberdade não chegou de uma vez. Foi um processo lento, como aprender a andar depois de anos engessado. Houve recaídas, não nas drogas, mas na incredulidade, na dúvida, na velha mania de achar que eu podia resolver tudo sozinho. Mas cada vez que eu caía, havia mãos estendidas, minha esposa, meu pai, amigos que eu nem sabia que tinha. E, acima de tudo, havia voz que me chamava de volta, não com condenação, mas com uma pergunta simples: você ainda confia em mim? Hoje, quando olho para trás, vejo que a esperança não era o primeiro passo para a queda. Era o primeiro passo para a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a cura. Não porque eu fosse forte o suficiente para enfrentá-la, mas porque, no fim das contas, eu não estava sozinho. Nunca estive. Momentos de opressão que pareciam sugar toda a luz do ambiente.
Havia noites em que ela acordava assustada, dizendo que sentia algo pesado no quarto, e eu, mesmo recém-convertido, não sabia como ajudá-la além de orar. A verdade é que, embora eu tivesse encontrado paz, nossa casa ainda carregava as marcas da antiga vida, não apenas nas paredes, mas nas feridas que nenhum de nós sabia como curar. A decisão de viver separados foi um dos primeiros testes reais da minha fé. Não era apenas sobre obedecer a uma regra da igreja, era sobre confiar que Deus tinha um plano melhor do que o que eu podia enxergar. Courtney, no início, ficou magoada. Ela não entendia por que eu tinha mudado tanto ou por que não podíamos simplesmente continuar como estávamos. Eu tentava explicar, mas as palavras pareciam insuficientes. Como descrever a sensação de ter o coração lavado por dentro? Como transmitir a certeza de que, mesmo quando tudo parecia desabar, havia alguém segurando as pontas? A banda foi outro luto. Eu havia dedicado anos da minha vida àquela música, àquela identidade de roqueiro rebelde, e de repente, Deus me pediu para largar tudo. No começo, foi como perder um membro. Eu acordava e me perguntava, quem sou eu agora? Não tinha mais as noites de shows, as letras que escrevia entre uma dose e outra, os amigos que entendiam aquele mundo. Mas foi justamente nesse vazio que comecei a descobrir quem eu era nele. As escrituras me diziam que eu era filho, herdeiro, nova criação, e, aos poucos, essas verdades começaram a preencher os espaços que antes eram ocupados pelo caos. A igreja se tornou nosso refúgio. Aquela pequena comunidade na Abundant Life não era perfeita, mas era viva. Eles acreditavam nos dons do Espírito, oravam com fervor e não tinham medo de falar sobre as batalhas espirituais. Lembro de uma noite em que, durante um culto, uma mulher se aproximou de mim e disse, Deus está te mostrando que você não precisa mais carregar esse peso. Ele já levou tudo na cruz. Na hora, eu chorei. Não era apenas uma palavra profética, era a confirmação de algo que eu já sabia, mas precisava ouvir em voz alta. Courtney e eu nos casamos pouco tempo depois, mas o casamento não resolveu as diferenças espirituais. Na verdade, elas ficaram mais evidentes. Enquanto eu buscava viver de acordo com a palavra, ela ainda lutava com dúvidas, com a sensação de que algo faltava. Havia dias em que ela me perguntava, por que você acredita nisso? E eu não tinha respostas prontas. Só sabia que, para mim, não havia volta. Mas como explicar a alguém que ainda não havia experimentado aquilo? Como compartilhar a alegria de saber que, mesmo nos dias mais escuros, você não está sozinho? Os ataques espirituais continuaram. Não eram apenas sensações vagas, eram momentos concretos de tentação, de desespero, de vontade de voltar atrás. Uma vez, sonhei que estava de volta ao palco, cercado pelas mesmas pessoas, vivendo a mesma vida de antes. Acordei suando, com o coração acelerado, e a primeira coisa que fiz foi abrir a Bíblia. Encontrei o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Naquele momento, entendi que a batalha não era contra a carne ou o sangue, mas contra as mentiras que tentavam me convencer de que eu não era digno daquela graça. A conversão de Courtney veio meses depois, de forma inesperada. Não foi num culto emocionante ou numa pregação poderosa. Foi numa noite comum, enquanto ela lavava a louça e eu lia a Bíblia no sofá. De repente, ela parou, olhou para mim e disse, eu quero isso. Eu quero o que você tem. Não houve palavras grandiosas, apenas uma confissão simples, como a minha havia sido. E naquele instante, soube que Deus havia respondido às minhas orações, não da forma que eu imaginava, mas da forma que Ele sabia ser perfeita. Hoje, quando olho para trás, vejo que a jornada não foi sobre ter todas as respostas desde o início. Foi sobre aprender a confiar, mesmo quando as perguntas não tinham respostas. Foi sobre descobrir que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de continuar caminhando, mesmo quando a estrada parece escura. E, acima de tudo, foi sobre entender que Deus não nos chama para uma vida sem lutas, mas para uma vida em que Ele luta por nós. A fazer perguntas mais profundas, e eu comecei a me abrir. Não era só sobre a pornografia ou os hábitos que eu queria deixar para trás, era sobre tudo o que eu havia carregado por anos, como um peso invisível.
Eles me perguntaram sobre feridas antigas, sobre momentos em que eu havia me sentido abandonado, traído ou sem valor. E, à medida que eu falava, percebi que não eram apenas os meus pecados que precisavam de cura, mas as rachaduras na minha alma que os haviam permitido entrar. Naquele momento, algo mudou. Não foi uma transformação instantânea, como eu esperava, mas o início de um processo. Eles me levaram a orar, a confessar não apenas os atos, mas as mentiras que eu havia acreditado sobre mim mesmo, que eu era sujo, que nunca seria livre, que Deus não poderia me amar de verdade. E então, pela primeira vez, eu senti algo diferente. Não era apenas o peso da culpa sendo tirado, mas uma presença real, como se alguém estivesse colocando um manto sobre os meus ombros e dizendo: "Você não está mais sozinho nisso." Não foi fácil depois disso. Ainda houve noites em que a tentação voltou, momentos em que eu quase cedi. Mas algo havia mudado na raiz. Antes, eu lutava contra o pecado como se fosse um inimigo externo, algo que eu precisava vencer com força de vontade. Agora, eu entendia que a batalha era também interna, contra as mentiras que eu havia aceitado, contra a vergonha que me paralisava, contra a ideia de que eu era definido pelo que havia feito. E, aos poucos, comecei a perceber que a liberdade não era a ausência de luta, mas a capacidade de escolher, mesmo no meio dela. Courtney e eu também aprendemos a lutar juntos. Não como dois feridos tentando se consertar, mas como dois pecadores redimidos, aprendendo a se perdoar e a se apoiar. Ela não era mais a vítima das minhas falhas, nem eu o monstro que a havia enganado. Éramos dois seres humanos, quebrados e amados, tentando entender o que significava viver à luz da graça. E, embora ainda houvesse dias difíceis, dias em que a raiva ou a ansiedade voltavam, dias em que eu me perguntava se algum dia seria realmente livre, havia também algo novo: esperança. Não uma esperança vaga, mas uma certeza de que Deus não havia terminado a obra que começara em nós. Hoje, quando olho para trás, vejo que a cura não foi um ponto de chegada, mas uma jornada. Não foi sobre nunca mais cair, mas sobre aprender a se levantar com mais rapidez. Não foi sobre nunca mais sentir a tentação, mas sobre descobrir que, mesmo nos momentos mais escuros, havia uma mão estendida. E, acima de tudo, foi sobre entender que a vitória não é nossa, é dele. Que a liberdade não é algo que conquistamos, mas algo que recebemos, dia após dia, quando escolhemos confiar. Sentir o peso daquela pergunta: "O que é isso?", apontando para o símbolo gravado na minha pele. Era o olho de Horus, um sinal que eu carregava desde os dias em que me perdi em práticas ocultas, um lembrete silencioso de um pacto que eu nem sabia mais se havia feito, mas que me marcava como se fosse tinta e sangue. Naquele momento, não precisei explicar tudo. Bastou dizer: foi um símbolo que eu fiz quando estava envolvido com coisas que não entendia direito. E então, com uma autoridade que não vinha dele, mas daquele que o usava como instrumento, ele declarou: "Em nome de Jesus Cristo, eu cego esse olho. Que ele não veja mais, que não tenha poder, que seja apagado." Foi como se uma onda de algo vivo, não ar, não vento, mas uma presença, me atravessasse. Não era dor, mas libertação. Não era medo, mas alívio. Era como se algo que estava enraizado em mim, algo que eu nem sabia nomear, fosse arrancado de uma vez. E ali, entre mãos que oravam em línguas desconhecidas e palavras simples de súplica, eu entendi: Deus não tinha medo do que eu carregava. Ele não se afastou do escuro, não fingiu que não existia. Ele entrou nele, com mãos firmes e coração aberto, e disse: "Isto acaba aqui." Saí daquele lugar diferente. Não porque todos os meus problemas tivessem desaparecido num passe de mágica, mas porque, pela primeira vez, eu sabia que não estava sozinho neles. O Espírito Santo encheu espaços que eu nem sabia que estavam vazios, e algo novo nasceu em mim, um dom, uma língua que não era minha, mas que fluía como se sempre tivesse estado ali. As vozes que antes sussurravam mentiras agora eram apenas ecos distantes, abafados pela verdade que começava a tomar conta de cada canto da minha alma. Mas a jornada não parou ali. Deus não me tirou do deserto de uma vez. Ele me disse, com uma paciência que só o amor verdadeiro tem: "Eu quero te santificar pela minha palavra. Quero que você cresça, que supere isso, não com um milagre instantâneo, mas com a minha verdade te moldando dia após dia."
E assim foi. Houve lutas, recaídas, momentos em que eu me perguntava se realmente havia mudado. Mas, a cada vez, ele estava lá, não para me condenar, mas para me lembrar: eu não te tirei do poço para te deixar afundar de novo. Eu te tirei para te ensinar a andar em terreno firme. Aprendi, então, que a liberdade não é a ausência de batalhas, mas a certeza de que não lutamos sozinhos. Que a santificação não é um evento, mas um processo, às vezes lento, às vezes doloroso, mas sempre guiado por aquele que sabe exatamente o que precisamos para nos tornarmos quem ele nos criou para ser. E que, no fim, a única coisa que realmente sacia não é o que conquistamos, mas o que recebemos: sua graça, sua presença, seu amor que preenche até os buracos mais profundos. Porque a verdade é que nascemos famintos. Buscamos preencher esse vazio com tudo que o mundo oferece: dinheiro, poder, prazer, reconhecimento, mas nada disso é suficiente. Como disse o profeta: deixarão-me a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas, cisternas rotas, que não retêm águas. Cavamos poços secos, perseguimos miragens, e no fim, só encontramos mais sede. Mas Jesus se oferece como o pão da vida, aquele que diz: quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Olhe ao redor. Veja aqueles que têm tudo que o mundo diz que trará felicidade, fama, fortuna, sucesso, e ainda assim vivem vazios. O atleta que conquista o título e já pensa no próximo. O artista que tem o mundo aos seus pés e se destrói com drogas. O empresário que acumula milhões e ainda se sente pobre. A Bíblia não mente quando diz que o olho não se farta de ver, nem o ouvido se enche de ouvir. Nossa carne é insaciável, porque foi feita para algo maior. Foi feita para Deus. E Ele sabe exatamente quais são as rachaduras em nossas cisternas. Ele sabe onde dói, onde falhamos, onde nos perdemos. E é justamente nesses lugares que Ele entra, não para nos envergonhar, mas para nos restaurar. Porque só Ele pode cobrir o que está quebrado. Só Ele pode transformar o vazio em plenitude. Só Ele pode nos dar o que nenhum outro amor, nenhum outro prazer, nenhuma outra conquista jamais poderá oferecer: a paz de saber que somos amados, aceitos e completos nele. Então, se você está ouvindo isso hoje e sente o peso da sua própria fome, da sua própria sede, saiba, não é tarde demais. Não importa o que você tenha feito, o que tenha carregado, o que tenha perseguido. Deus não está assustado com a sua escuridão. Ele já a venceu na cruz. E Ele está aqui, agora, estendendo a mão e dizendo: venha. Eu sou o suficiente. Pai, nós te adoramos porque és bom. Porque és misericordioso. Porque não desistes de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Hoje, nós pedimos que o teu Espírito toque o coração de quem está ouvindo. Que quem ainda não te conhece sinta o teu chamado. Que quem está cansado de cavar cisternas rotas encontre em ti a fonte que nunca seca. Que quem está com medo de ser visto na sua fraqueza saiba que tu já o viste, e ainda assim, escolheste amá-lo. Senhor, nós cremos que se alguém te buscar, te encontrará. Se bater à tua porta, ela se abrirá. Então, neste momento, nós declaramos: vem, Espírito Santo. Vem e faz o teu trabalho. Liberta, cura, restaura. Que cada um que ouve estas palavras sinta a tua presença, a tua paz, o teu amor incondicional. Porque tu és o único que pode satisfazer. E nós confiamos em ti. Em nome de Jesus, amém. Mesmo que as palavras não saiam perfeitas, mesmo que a voz trema ou as frases se embaralhem, saiba que o Senhor ouve o clamor do coração. Se tudo o que conseguir dizer é: Deus, sou pecador, não consigo me salvar, preciso de ti, isso já é suficiente. Porque não são as palavras que movem o céu, mas a sinceridade de quem as pronuncia. E se hoje você reconhece que Jesus Cristo morreu na cruz por você, se entrega a Ele como Senhor e Salvador, Ele não apenas te perdoa, mas te faz novo. Não como um ajuste superficial, mas como uma transformação profunda, onde o velho passa e tudo se renova. E para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, mas sentem o peso dessa oração tocando suas almas, peço a Deus que lhes dê palavras próprias, que o Espírito Santo as coloque em seus lábios e em seus corações.
Que não seja apenas um momento passageiro, mas o início de uma vida rendida ao Senhor. Que encontrem uma igreja que ame a palavra, que viva pelo Espírito, que seja um refúgio de verdade e amor. E que, dentro dessa comunidade, descubram a esperança que só Cristo pode dar, uma esperança que não se abala, uma paz que transcende as circunstâncias. Para os que têm familiares incrédulos, ou aqueles que lutam contra vícios e dependências, saibam que suas orações não são em vão. Há poder na intercessão. Meu próprio pai orou por mim antes mesmo que eu nascesse, e continuou orando até que eu tivesse 21 anos, e ainda ora. Deus ouve as súplicas dos que se colocam na brecha, dos que trazem seus entes queridos diante do trono da graça, mesmo quando esses entes queridos não têm fé para buscar a Deus por si mesmos. Que o Senhor faça um milagre de regeneração, que sopre vida onde há morte, que encha de seu espírito aqueles que ainda não o conhecem. E que vocês, que perseveram em oração, sejam encorajados a continuar, mesmo quando os resultados não são imediatos. E para aqueles que já seguem a Cristo, mas se sentem aprisionados por pecados que parecem mais fortes do que sua vontade, seja na área sexual, nos vícios, na comida, nos relacionamentos tóxicos, no trabalho, nas drogas, no álcool ou em qualquer outra escravidão, o Espírito Santo está falando agora. Ele está apontando para a área específica em que você luta, porque ele não quer que você viva em trevas. O Senhor conhece cada batalha, cada tentação, cada força demoníaca que se levanta contra a sua alma. E ele não apenas conhece, mas tem poder para destruir esses grilhões. Peço a Deus, em nome de Jesus, que quebre as fortalezas do inimigo em sua vida. Que ele derrube os muros que o mantêm cativo e traga a liberdade verdadeira. Que você não tenha vergonha de buscar ajuda, seja de um profissional, de líderes da igreja ou de irmãos em Cristo. A confissão não é fraqueza, é o primeiro passo para a cura. Não deixe que o pecado continue escondido, porque a luz de Cristo expõe e liberta. Que sua vitória não seja apenas para você, mas um testemunho para outros que enfrentam as mesmas lutas. Que essa liberdade se espalhe como fogo, incendiando corações, transformando vidas, trazendo um avivamento de pureza e santidade, não apenas em nosso país, mas em toda a Igreja Ocidental e além. Que o mundo veja uma geração que não se conforma com a mediocridade espiritual, mas que anseia pela presença de Deus, que vive em obediência e que experimenta o poder transformador do Evangelho. Que o nome de Jesus seja exaltado em tudo isso. Que assim seja, em seu nome. Amém.